Olá pessoal, tudo certo aí? Tudo bem com todo mundo? Vamos corrigir mais atividades. Página 158, exercício 16. Aqui é para colocar V ou F. Então, a primeira afirmação aqui, ó, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, é falso. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que é falso. A B, raiz quadrada de x ao quadrado, ó, é a mesma coisa. Ó. É igual a x? Se o x for maior do que zero, é verdade. Então, por que a letra A é falsa? Porque ela não trouxe essa justificativa aqui, ó. Essa justificativa está falando o seguinte: só existe raiz quadrada de número positivo, tá certo? Então, se tiver essa justificativa aqui, ó, verdade. Se não tiver, é falsa. Tá certo? A lógica é essa, ó. O x não pode ser negativo, ele tem que ser maior do que zero. A letra C, raiz quadrada de x ao quadrado é igual módulo de x. Pessoal, módulo, essas duas barrinhas se chamam módulo. E o significado de módulo é o seguinte, é o número sem sinal. Então, vamos supor, o módulo de 4... ou de mais 4, é 4. O módulo de menos 4 é 4. Ou seja, o módulo é um número sem sinal. Sem sinal, a gente pode até considerar positivo, não é? Porque quando o número é positivo e está sozinho, a gente nem coloca o mais. Então, o módulo pode ser considerado assim. Então, é verdade, ó. Porque uma raiz quadrada nunca vai sair negativa, tá certo? Agora, a letra D. Raiz cúbica, aliás, raiz quadrada de x ao cubo dá x? Não dá, porque aqui, ó, o índice é 2. Então, não tem como simplificar. Então, tá falso. A letra E. Raiz quadrada de 49 é mais ou menos 7? É falso. A resposta é só 7. Só 7. Não é mais ou menos 7. Se fosse a equação do segundo grau, se fosse x ao quadrado igual a 49, aí sim seria as duas respostas. Mas não é equação do segundo grau, é só raiz, então só 7. Falso. E esse daqui, ó, vai dar menos 3? É falso. Por quê? Porque quando você tem parênteses, igual tá aqui, ó, elevado ao quadrado, fica sempre positivo, tá certo? Sempre positivo. Porque menos elevado ao quadrado dá mais, ok? Então é falso. E esse daqui, ó, é no mesmo caminho, ó. É verdade, ó. Porque se aqui o menos estava errado, aqui não é menos, então tá certo, ó. Tá? Então a ideia é a mesma aqui. H, menos 5, a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado sem parênteses, pertence aos reais? Não, porque não tem solução. Se tiver parênteses, ó, tem solução. Se não tiver, não tem solução. Então é falso. Pessoal, 17 é para simplificar. Simplificar a raiz, você fatora o número. Fatorei o 8, ó, por 2, deu 4, por 2 deu 2, por 2 deu 1. Como a minha raiz é quadrada, ela tem um 2 aqui, ó, que não aparece. Eu preciso agrupar os semelhantes de 2 em 2, ó. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. E aí, eu jogo isso aqui dentro da raiz, ó. Aí, eu simplifico, ó, o índice com o expoente. E esse 2 aqui sai da raiz. Mas esse 2 aqui, ó, ele não sai da raiz, porque o índice dele, aliás, o expoente dele é 1. Não tem como simplificar com 2. Então, vai sair o 2 e vai ficar o outro. Então, a resposta é essa aqui, ó. Pessoal, então, fatoração é isso aqui, ó. Todo mundo já sabe fazer, né? Então, eu não vou fazer fatoração no caderno agora, não. Então, a letra B, 16. Fatora, que vai dar isso aqui. Sempre você precisa agrupar de acordo com o índice. Se ele é 3... agrupa de 3 em 3, correto? Simplifica aqui, ó, esse 2 sai, mas esse aqui não sai.
Então vai ficar 2 raiz cúbica de 2. 60 agora, fatora, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, sai o 2, fica o 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15, então deu isso aqui. Letra D, fatório 200, deu 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado, sai o 2, sai o 5 e fica o 2. Então saiu 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, 10 raiz de 2. Tá certo? Pessoal, o número está ao quadrado dentro da raiz. Quando ele sai, ele não sai ao quadrado. Ele sai sozinho, não sai ao quadrado. Agora, vamos para o 18. O 18, nós temos o seguinte, ó. 1.250, fatorou, deu isso aqui. 5 sai e o 2 fica. Então, ficou dessa maneira. 5 raiz quarta de 2. AB, 0,125, escreve em forma de fração, 125 sobre 1.000, porque é 3 casas depois da vírgula. Tem que fatorar agrupando de 3 em 3, então vai ser 5 ao cubo e 10 ao cubo. Simplifica, simplifica, simplifica. Então, acabou a raiz. Saiu 5 sobre 10. Simplificou, 1 sobre 2. 19. Raiz quadrada vezes raiz quadrada. Então, multiplica o que está dentro de uma pelo que está dentro de outra. Raiz quadrada de 10. Divisão de raiz quadrada por raiz quadrada. Divide os valores, ó, o 5 pelo 2. Ó. Aqui só indicou, ó, nem fez a divisão. Pode deixar assim. Mas se você quiser dividir, tudo bem. Raiz de outra raiz. Aí você pode multiplicar o índice. Aqui é 3, aqui é 2. 2 vezes 3 é 6. Então vai ficar assim. A letra D. Raiz de raiz. Só que aí esse 2, ele não pode ficar aqui. Então, antes de você multiplicar esse índice, você tem que pegar esse 2 aqui e voltar ele para dentro dessa raiz aqui. Pessoal, se ele é 2, é porque antes ele era 4 dentro da raiz. Raiz quadrada de 4 é 2. Ó. Então, você volta ele para dentro da raiz, mas ele volta ao quadrado. Tá? Se a raiz fosse cúbica, ele voltaria ao cubo. Então, beleza. Voltou ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é 12. 2 vezes 2 é 4. Raiz quarta de 12. Pessoal, a letra E, não tem como a gente multiplicar os conteúdos das raízes. Por quê? Porque as raízes não são quadradas. Então, a gente tira o número da raiz. Para tirar esse 2 da raiz, o expoente dele, que é 1 sobre 3. Então, vai ficar 2 elevado a 1/3. E aqui, ó, o expoente do 2 é 1 sobre 4. 2 elevado a 1/4. Multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 1/3 mais 1/4. Tira mínimo múltiplo de 3 e 4, dá 12. 12 por 3 é 4, vezes 1 é 4. 12 por 4 é 3, vezes 1 é 3. 4 mais 3 é 7, 7 sobre 12. E aí volta para a raiz. Por que voltar para a raiz? Porque o enunciado veio com raiz. Então, ó, esse 12, o denominador do expoente, ele é o índice da raiz. E esse aqui, ó, o numerador do expoente, é o expoente do número que está dentro da raiz. 2 elevado a 7, 128. 128. Então, fica a raiz 12 de 128. A letra F, a gente vai ter que tirar todos da raiz. Então, aqui, ó, fica 1 sobre 2 no expoente, ó. 2 elevado a 1/2. 2 elevado a 1/3, 2 elevado a 1/4, igual está aqui. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que é o 2, soma os expoentes. 1/2 mais 1/3 mais 1/4. Tira o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 12, vai dar 12. 12 por 2 é 6, vezes 1 é 6. 12 por 3 é 4, vezes 1 é 4. 12 por 4 é 3, vezes 1 é 3. Somou aqui, 13 sobre 12. Volta para a raiz, porque o enunciado está com raiz.
Então, o número de baixo, ó, denominador do expoente é o índice da raiz. E o numerador do expoente é o expoente do número que está dentro da raiz. 2 elevado a 13 dá um valor alto. Então, não precisa fazer não, deixa assim. Pessoal, o 20 também vamos ter que tirar da raiz. O 3, o 3 e o 3. Tirando da raiz, fica 3 elevado a 2 terços. Tá aqui. 3 elevado a 3 quartos. Tá aqui. 3 elevado a 4 sobre 5. Tá aqui. Na multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Tá aqui, ó. Na soma, tira mínimo múltiplo de 3 e 4, que vai dar 12. 12 por 3 é 4, vezes 2 é 8. 12 por 4 é 3, vezes 3 é 9. Somou, deu 17. Então, em cima ficou 3 elevado a 17 sobre 12. Embaixo, 3 elevado a 4 sobre 5. Pessoal, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai o expoente. Então, ficou 3, que conservou, 17 sobre 12, menos 4 sobre 5. Mínimo múltiplo comum de 12 e 5, que vai dar 60. 60 divide por 12, multiplica por 17, 85. 60 divide por 5, multiplica por 4, 48. 85 menos 48, 37. Enunciado tem raiz, responde com raiz. Então, ó, o 60 é o índice da raiz. Tá aqui, ó. 37 é o expoente do número que está dentro da raiz. Tá pronto. 20, letra B. Pessoal, uma raiz dentro de outra raiz que tem outra raiz dentro dela. 3 raízes, ó. A gente pode multiplicar os índices. Só que antes, a gente vai ter que pegar esse x e voltar ele para cá, ó. Ele está multiplicado aqui, então ele volta elevado ao quadrado. Sempre que você tiver um número multiplicado por uma raiz, você pode voltar ele para dentro dessa raiz, desde que seja ao quadrado. Mesma base, ó, multiplicação de mesma base. Conserva a base e soma o expoente. Então, vai ser 1 mais 2, que dá 3. Ó. Certo? 2 vezes 3 é 6. Vezes 2 é 12. Aqui, ó, raiz quadrada, que é 2, né? Vezes 3 é 6. Vezes 2 é 12. Então, tá pronto. Ó. Pessoal, 21, a letra A. A gente tem 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 menos raiz de 2. Todos têm raiz de 2, ó. Então, a gente conserva essa raiz de 2, ó, conserva uma delas e faz a conta dos números que estão multiplicando. Então, vai ser 2 mais 3 menos 1. 2 mais 3 menos 1, que vai dar 4. Resposta, 4 raiz de 2. Vocês podem fazer direto, tá? Não precisa de fazer esse parênteses aqui, não. Pode fazer direto. 2 mais 3 dá 5. 5 menos 1 dá 4. 4 raiz de 2. Pessoal, AB, a gente vai ter que fatorar o 125, fatorar o 5, fatorar o 20. Aliás, o 5 não fatora, ele é primo, né? Só conservar. Fatorar o 20. Fatorando 125, dá isso aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 5. Fatorando 20, vai dar 2 ao quadrado vezes 5. Quem está ao quadrado sai da raiz, quem não está fica. Então, ficou 5 raiz de 5. Esse aqui que não dá para fatorar, conserva. Quem está ao quadrado sai da raiz, quem não está fica. Ficou assim. Então, ó, raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5, conserva ela. E faz a conta, ó, 5 mais 3 menos 2, que vai dar 6 raiz de 5.